Fundatura apresenta Bodas de Mesh. Dito isso, o tema de hoje é como unir o que o pecado separou. A entrevista de hoje fez uma pergunta se era possível restaurar algo que foi quebrado. E essa pergunta ela é muito interessante, principalmente no nosso contexto, no tempo que nós vivemos hoje. Eu não sei você, mas a nossa geração ela é uma geração que tudo é descartável. Não é verdade? Por exemplo, quando antigamente algo se quebrava, um equipamento eletrônico, qualquer outra coisa, o que era feito? Manda consertar. Não é verdade? Hoje o que nós fazemos? Compra uma nova. Talvez nós não compramos porque não tem dinheiro, mas a vontade é de comprar algo novo. Não é verdade? Porque é mais fácil, não adianta arrumar, não vale a pena. E por vezes isso também revela até propriamente relacionamentos. Muitos relacionamentos, por uma quebra, uma falha, ao invés de lutar pela restauração, acham melhor terminar. Não é verdade? E acreditam que terminando, no próximo relacionamento não vai acontecer uma falha ou uma quebra. E esse é o grande equívoco, porque sempre haverá essa falha, sempre haverá erros, porque somos seres humanos. Então, diante disso, precisamos aprender a lidar com os erros. Nós falamos há umas semanas atrás sobre o erro daquele para conosco. Semana passada falamos sobre o perdão. Quem estava aí? Gente, que palavra preciosa. Foi o Fernando que ministrou. Eu estava em viagem, visitando outra igreja, mas eu também recebi a palavra, sentei, ouvi a palavra, levei várias cotoveladas. Não sei se alguns maridos também. Minha esposa aqui, fala. E eu não estava aqui em cima, normalmente eu estou aqui em cima. E aqui está tudo roxo aqui, Mas estou brincando. Mas de fato, uma palavra muito importante, porque o que torna um casamento duradouro é o perdão. Porque ambos errarão. Ainda que nos esforcemos, ainda que sejamos diligentes, responsáveis com a nossa postura, ainda assim iremos falhar, poderemos cair. Por quê? Porque somos seres humanos, pecadores, limitados, no qual dependem completamente da graça e da misericórdia de Deus. Porém, nós servimos a um Deus bondoso e misericordioso. O fato de nós existirmos e permanecermos vivos diante de Deus não é por causa da nossa obediência fiel à palavra de Deus, porque não conseguimos. O fato de nos mantermos vivos na presença de Deus é a sua graça e misericórdia, que nos perdoa 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não vê limite quando há um arrependimento verdadeiro e genuíno. Eu não sei você, mas quantas vezes fazemos promessas a Deus e não cumprimos? Quantas vezes tomamos decisões e agora vai ser assim, assado, mas daqui a um tempo voltamos novamente a fazer aquilo que não queríamos fazer. Porém, ainda assim, nós podemos observar a bondade e misericórdia de Deus sobre nós. Ainda que nós falhamos, Deus quer e deseja nos restaurar. E pode. Ele pode nos restaurar. E Ele quer nos restaurar. E talvez, importante até nós falarmos isso antes de lermos o texto. Talvez você é alguém, ou está vivendo um momento, ou viveu, ou está de alguma forma distante do Senhor. Alguém que, por decisões erradas, por falhas tomadas de decisões, acabou de alguma forma o afastando de Deus, distanciando você da comunhão e do corpo. E isso talvez tenha de alguma forma afetado a sua vida. E talvez a tentação e a condenação fala que você não é mais digno, que você não é merecedor, porque você falhou, porque você não cumpriu a sua palavra. Mas deixa eu te falar algo,
ainda que você falhou e não cumpriu, existe poder de Deus para te restaurar. Ainda que você foi aquele que escolheu estar aonde você está, Deus pode restaurar você. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele pediu a sua herança e saiu. Mas quando ele voltou, pedindo ao seu pai para que ele pudesse ser apenas servo, o pai demonstra um amor e fala: não, eu vou fazer uma festa, porque aquele que estava perdido voltou. Meu irmão, Deus pode, e hoje nessa noite você pode voltar a ser restaurado pelo Senhor. Isso não é uma promessa vazia, mas é uma promessa proveniente da graça e da bondade de Deus. Nós vamos perceber isso através do texto. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo que estamos aqui. Obrigado por podermos ouvir e aprender através da tua palavra. Fala conosco nessa noite, ministra o nosso coração. Nos faz compreender teu plano, o teu caráter, para que possamos viver de acordo com a tua palavra. Oramos e agradecemos e pedimos iluminação do teu Espírito para que compreendamos as verdades do Senhor. No nome de Jesus, amém. Versículo 1, capítulo 14. Volte, ó Israel, para o Senhor o seu Deus, pois os seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e volte para o Senhor. Digam-lhe: perdoe os nossos pecados e receba-nos com bondade, para que possamos oferecer-te nossos louvores. Então perceba aqui que Oséias, como profeta, está falando em nome de Deus, chamando a nação de Israel que havia pecado contra o Senhor. Uma nação o qual não estava vivendo de acordo com o mandamento que Deus tinha dado, ao ponto de se prostituir e se entregar a outros ídolos e deuses. Em outras palavras, caíram, pecaram contra o Senhor. Viveram contrário à sua vontade, porém, Deus chama eles de volta. Eles pecaram, eles erraram, mas Deus os chama para voltar-se para Ele. É ou não é um Deus misericordioso? Chamando eles para que tenham diante dele uma postura de confissão, porque o que levou à queda deles foi o pecado. Porém, se eles se voltarem a Deus com confissões, pedindo perdão pelos seus pecados, Deus os perdoaria. Então perceba que essa história narra da misericórdia e da bondade de Deus com o seu povo. Ainda que foi tão grave o que eles fizeram, ainda assim Deus os dá essa graça de serem perdoados e restaurados. E isso Deus faz conosco. Glória a Deus por isso. Mas também, isso não fala somente de Deus, fala também da postura que nós temos que ter diante dos outros. Precisamos ter uma postura tanto daqueles que perdoam, mas também tanto daqueles que confessam os seus pecados. Porque o que nós precisamos entender essa noite é que existe uma responsabilidade para aqueles que caíram, aqueles que pecaram, aqueles que falharam. Ainda que Deus é um Deus misericordioso e bondoso, ainda que você, dentro de relacionamentos pessoais, conjugais, erre e fale com alguém, que isso é possível com qualquer um de nós, existe uma necessidade e responsabilidade sua para com quem foi ofendido. Há restauração para todos, mas essa restauração vem acompanhada de confissão e arrependimento.
Olhe para o seu irmão do seu lado e diz: a restauração vem acompanhada de confissão e arrependimento. Então, ainda que cremos que todos devem nos perdoar sendo cristãos, o nosso cônjuge, mas ainda assim não inibe o fato de que é necessário uma restauração, um processo e uma confissão. Porque o povo, quando volta para o Senhor, ele não volta tipo, beleza, agora nós voltamos para o Senhor e agora vamos viver novamente. Não, o povo volta em quebrantamento e confissão. O povo reconhece que eles estavam vivendo distante. Espera aí que meu celular está bloqueado aqui a tela. Só um minuto, gente. O povo, ele volta para o Senhor pedindo perdão dos seus pecados para que pudesse oferecer então louvores ao Senhor. E ele continua: a Síria não pode nos salvar, nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos: vocês são os nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontrarão misericórdia. Então perceba que o povo volta confessando, reconhecendo a sua falha. Então perceba que para que haja uma restauração, uma transformação genuína e verdadeira dentro de um relacionamento que foi quebrado por uma falha que talvez você cometeu ou seu cônjuge, é necessário quebrantamento e confissão. É necessário um reconhecimento. Um reconhecimento aonde você falhou, o que você fez. Para que então haja de fato uma restauração, porque a restauração, ela precisa ser feita num ambiente completamente verdadeiro e transparente. Então, caso nós falhamos, ou caso você falhou ou ofendeu, entenda que ainda que o seu cônjuge tem um compromisso com Deus lhe perdoar, isso não significa que você não passará por um processo de restauração, um processo de quebrantamento e um processo de confissão. Porque existem coisas que não são transformadas e mudadas do dia para a noite. Ainda que você está arrependido, existe um processo para transformação daquele que foi ofendido. E o povo aqui então mostra a Deus que eles iriam abandonar esses ídolos, abandonar o que fizeram, para se voltar para o Senhor. Então, diante disso, nós como casados, como pessoas que estão envolvidas em relacionamentos, tanto conjugal quanto familiar, precisamos ter uma postura de humildade, de confissão diante das nossas falhas. Não é tipo, olha, me perdoa, eu falhei com você. Mas o que você falhou? Qual foi o seu erro? O que você fez que é considerado como uma falha? Entende? É muito comum, por vezes, no meio da igreja, alguns confessarem pecados, tipo assim, pastor, ore por mim, eu estou com dificuldade na imoralidade. Meu irmão, imoralidade é um mundo imenso. Por exemplo, ele pode chegar um líder, pastor, ora por mim, eu pequei na imoralidade. Pode ser adultério, pode ser cobiça, pode ser vaidade, pode ser um monte de coisa. Então, não é suficiente ele simplesmente falar algo no ar e achando que aquilo ali já é uma maneira então de tratar o erro que ele cometeu. É necessário, como nós ouvimos falar essa antiga frase, dar nome aos bois. O quê? Por exemplo, imagine o marido chega para a mulher, olhe por mim, eu quero confessar, eu estou com um problema na imoralidade. E ela pensa que é uma cobiça, mas na verdade ele está adulterando ela com outra mulher envolvido. Mas por quê? Porque não tem o entendimento da necessidade e realidade que precisa ser exposta clara. E quando eu digo isso clara, não estou falando que você vai falar detalhes, ok?
para que não seja pior ainda, mas você tem que falar a realidade. Porque para que haja uma restauração, é necessário que aquele que ofendeu, aquele que caiu, seja completamente transparente e verdadeiro. Porque uma coisa é fato: mentira tem perna curta. Uma hora a casa cai. Não é verdade? Uma hora vai vir à tona. Então, se nós tivermos uma postura de humildade e quebrantamento diante das nossas falhas, muitas coisas caminharão diferente. Porém, é necessário essa humilhação, esse quebrantamento, esse reconhecimento, para que nós possamos então sermos restaurados. Por exemplo, pessoas que de alguma forma foram descobertas no pecado, e quando descobertas, questionadas, confrontadas, a pergunta é só essa vez? Só aconteceu isso? Não, é só essa vez. Foi uma única vez. E a pergunta que eu sempre faço: só uma vez? Tem certeza? Porque se é para falar, fala tudo. Porque a restauração, ela precisa vir proveniente de um coração puro e verdadeiro. E a postura para que haja então uma restauração naquilo que o pecado quebrou, ela é proveniente da verdade. E a frase no qual o nosso presidente tanto fala, ela é bíblica. A verdade liberta. Ainda que doa, ainda que possa haver consequências, porque ainda que Deus restaure, isso não significa que não haverá consequências. Vocês estão me entendendo? Existem consequências às nossas falhas. E eu não estou falando sobre culpa e condenação, mas diante de falhas no qual nós cometemos, há sérias consequências. Por exemplo, teve um casal que eu atendi uma vez que ele acabou adulterando a sua esposa. E ele, não sei se foi descoberto ou falou, acho que foi descoberto. E nessa realidade, ela perdoou ele e tudo mais. E deu 3 meses, ele me chamou: pastor, então eu pedi perdão, eu reconheci meu erro, mas minha esposa não tem se aproximado de mim, não tem tido intimidade comigo, ela não consegue ter relacionamento comigo. Mas eu pedi perdão, e ela tem que me perdoar. Eu falei: meu irmão, você traiu ela, você adulterou ela. Para ela é uma luta todos os dias, ter que olhar para você e não lembrar do que você fez. Então você acha que as coisas vão ser mudadas do dia para a noite? Não, existe um processo. Primeiro processo, você vai ter que reconquistar a confiança. E confiança não se reconstrói do dia para a noite. Não é verdade? Então nós não podemos ser ingênuos diante de erros que nós cometemos e achar que não haverá um processo para uma restauração. Deus pode, Deus quer nos restaurar, mas existe um processo. E a reconstrução, meus irmãos, é muito mais demorada. Na verdade, quem um dia caminhou longe do Senhor para voltar, meus irmãos, o quão difícil é. Não é verdade? Quão difícil é voltar a encontrar alegria. Quão difícil é voltar a confiar numa igreja, numa liderança. Por quê? Porque de fato é muito mais difícil. Por isso que muitos continuam afastados. Porque o voltar não é tão fácil assim. Porque existe uma luta interna sua, uma luta social, do que as pessoas vão pensar, porque eu estava lá, agora não estou mais, vou voltar. E isso acaba nos prendendo numa realidade que nos impede de voltar para o Senhor. Mas uma coisa é certa: Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito.
não significa que do dia para a noite você vai estar totalmente renovado. Por exemplo, se você treina, faz exercício físico, academia, pare por 3 meses e volte para você ver como que vai ser. Meu irmão, você vai sair assim, ó, andando. Por quê? Porque o teu corpo parou, está atrofiado. Não é do dia para a noite que você vai voltar a ter a mesma disposição, a mesma força. E assim é tanto a nossa vida relacional e tanto com Deus. As coisas têm tempo, têm processo. E precisamos aprender que Deus está atuando nesse processo. Precisamos respeitar esse processo para que as coisas possam acontecer como deveria acontecer. E eles aqui confessam, falando que não iriam mais confiar na Síria nem nos seus cavalos, mas confiar somente naquele Deus no qual é misericordioso. E olha o que Deus fala: então eu os curarei da sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois a minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como um orvalho refrescante. Israel florescerá como lírio, lançará raízes profundas no solo como os cedros do Líbano. Meus irmãos, presta atenção, esses homens, esse povo estava entregue ao pecado, vivendo escravos de outra nação, vivendo afastado do Senhor, daquele que os salvou, daquele que tirou do Egito, tirou da escravidão, aquele que trouxe eles para pertencer a Ele, deu leis a Ele, os abençoou, deu uma nação, um território, um rei para governar sobre eles, e eles agora estavam se prostituindo com outros deuses. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, os chama, os perdoa e fala que os amaria com todo o seu ser. E ainda mais, Ele perdoa, ama e faz eles florescerem. Então perceba que você observa aqui um processo de restauração completa. Deus perdoa, Deus chama novamente, o povo se arrepende, confessa, e Deus faz eles crescerem como os lírios, criar raízes profundas nos solos como o Líbano. Meus irmãos, independente da circunstância que você vive hoje, de forma relacional, conjugal, tanto sua para com o próximo, com o seu familiar, com os seus amigos, com Deus, Deus pode restaurar tudo. Deus pode fazer você estar com os pés firmados nele. Deus pode. E Ele quer. Isso é graça, não é verdade? Porque por vezes nem nós mesmos acreditamos mais em nós. Eu lembro de uma ovelha que brigava comigo. Ele falava: cara, eu fico bravo contigo. E a minha esposa também ficava brava comigo, porque eu sempre dava uma chance para ele. Sempre. Ele errava, eu não, vamos lá. Eu creio. Você pode, você é esse cara, você não é o que você está fazendo. E uma vez ele ficou bravo comigo porque eu perdoava ele e dava oportunidade para ele novamente. Porque ele queria que eu de alguma forma o castigasse, punisse. E foi muito engraçado porque a história dele foi uma história de uma grande restauração e testemunho. Ele vivia nessa gangorra. E eu lembro que começou então um relacionamento. E ele, como era essa pessoa de gangorra, 5 anos caminhando com ele, sabia como ele era. Sabia quais eram as falhas de caráter. E dentro do relacionamento começou a florescer mais ainda. Em certa situação, ele e a noiva ou namorada brigaram. Acho que era noiva, brigaram. Porque ele teve a sua falha de caráter. E ela veio falar comigo: pastor, preciso de ajuda. Você conhece ele muito mais do que eu. O que você me diz? Eu falei: irmã, você quer ouvir a verdade? O que eu penso? Pode falar, pastor, termina. Vai viver a tua vida. Eu falei: ele não é homem. Ele não tem compromisso. Ele é assim, ele é um menino. Você precisa seguir
a sua vida e porque de fato o que ele fez e fazia não condizia. E ela, não, pastor, é verdade, eu vejo isso nele, é isso. Eu falei, amém. 3 dias depois, sumiram. O que aconteceu? Logo vieram falar que o namorado estava cabreiro comigo. O que aconteceu? Tudo que eu falei para ela, ela falou para ele. E aí ele indignado. E eu mandei mensagem para ele, irmão, o que eu falei para ela, eu já falei para você e falarei para você, se você vir aqui novamente. E eu não estou falando aqui num sentido arrogante, mas de verdade, por amor a ele. Porém, ele não quis ouvir, saiu da igreja, ela também, e ela saiu da igreja começando a falar um monte de mim. Pessoas chegaram para mim, pastor, eu estava num ônibus, e eu ouvi a ciclana falando de você para outra mulher, no ônibus, cidade pequena, né? Eu falei, irmã, ele falou que você fez isso, que tu é assim, que tu é assado, Eu falei, tranquilo. Diante de Deus eu estava tranquilo, sabia que eu não tinha falado. Porém eu falei para ela que eu queria conversar com ela, e ela, de jeito nenhum. Certo ponto, passou alguns meses, uns 2 meses, ela começou a ter problema no relacionamento novamente, sobre aquilo que eu falava. E ela veio recorrer para quem? Por incrível que pareça, na maior cara de pau, pastor, eu queria marcar um horário com você. E ela vem, olha, está acontecendo isso, meu relacionamento. Eu falei, irmã, deixa eu falar uma coisa. Você sabe o que você fez comigo, né? Você sabe que você inventou, criou, falou um monte de coisa de mim que nunca saiu da minha boca. E agora você acha que você vai chegar aqui e vai falar como se nada acontecesse? Eu falei, eu amo você, eu quero ajudar você, mas primeiro você vai ter que reconhecer os seus erros. Você vai pedir perdão para as pessoas que você falou de mim. E dito e feito, ela foi lá, pediu perdão para o GP dela, porque de fato não tinha havido nada, não tinha falado nada. Pediu perdão e veio, pastor, eu preciso de ajuda. Ele foi embora para outro estado. Falei para ela, olha, irmã, amo você, mas entenda algo, você está perdoada, pode viver aqui conosco na igreja, mas uma coisa você precisa entender, você vai ter que reconquistar a minha confiança. Eu não confio em você, porque o que você fez foi muito sério. Ah, estou arrependido. Arrependimento é acompanhado de atitude. Eu falei para ela, eu vou ver o seu arrependimento por meio da sua atitude dentro da igreja, dando então espaço para isso. E logo ela começou de fato a mostrar um arrependimento. Logo ela veio, pastor, tal fulano, vou falar Joãozinho, tá? O Joãozinho, ele está mal demais, ele não consegue fluir com Deus, a vida dele está parada, e ele tem reconhecido várias coisas daquilo que você tinha falado. Ele tem mostrado para mim que de fato ele tem problemas. Porém, ele está morando em outro lugar, ele está voltando para cá, ele nem sabe como vai fazer, aonde vai congregar, o que ele vai fazer da vida, ele está perdido. E ele então volta para a cidade, e certo dia ele me manda uma mensagem, pastor, e eu várias vezes fui atrás dele para chamar ele para conversar. 5 anos de caminhada, eu conhecia ele, eu vi ele chegando na igreja com 16, 17 anos. Pastor, eu preciso conversar contigo. Chegou até a igreja. Meus irmãos, ele era um cara sempre altivo, sempre com uma aparência muito bonita, mas interiormente o seu caráter deturpado. Ele se humilhou, reconhecendo as suas falhas, os seus erros, reconhecendo que de fato ele não era um homem para casar, que se fosse a filha dele, ele falou para mim, eu faria a mesma coisa. Eu falaria o que você falou. Porém, eu não quis aceitar na época, mas hoje eu vejo que de fato isso é a realidade. E ali então nós nos acertamos. Eu falei, irmão, amo você, vem pra cá. Ele fazia parte do louvor na época. Eu falei, irmão, amo você, fica aqui, vamos restaurar isso. Foi passando. Eles casaram. Filho, ela já tinha um filho, criando filho, construindo uma família. Hoje, meus irmãos, se você sentar com ele, ele é um homem de Deus. Pensa num cara de Deus. Hoje ele é líder do louvor em Paranaguá. Um homem de Deus, de caráter íntegro. Hoje, aquilo que muitos na igreja eram contra mim,
E de fato tinha coisas que fazia sentido, mas pastor é pastor, né? Sempre perdoa, sempre dá uma chance, sempre vamos embora, sempre acredita. E ele hoje é um exemplo. E isso é legal porque Deus é especialista em pegar aqueles que são ruins, aqueles que não valem nada, aqueles que aos olhos humanos é impossível se tornar alguém íntegro, e torna alguém íntegro. Deus tira mulheres que eram entregues imoralmente à bebedeira, à prostituição, à imoralidade, e torna elas mulheres santas, mulheres cheias do Espírito. Não é verdade? Nós éramos essas pessoas. Eu era alguém completamente imoral, vivia usando droga, vivia distante daquilo que Deus tinha. Alguém que jamais poderia ser alguém diante do contexto social, mas Deus é um Deus poderoso para tirar aqueles do lixo, da lama, para colocarem na sua presença e darem a eles propósito. Deus é um Deus de restauração. E isso não é exclusivo para alguns, é para aqueles que creem na sua promessa e na sua graça. Mas pastor, o que eu fiz é muito sério. Foi muito difícil, eu machuquei muitas pessoas. Também, irmão. Mas a graça de Deus cobre qualquer pecado desde que haja arrependimento. A graça de Deus, ela superabunda onde há o pecado. O amor de Deus é muito maior do que qualquer pecado nosso cometido quando há arrependimento. Só que o dilema de tudo isso, que eu penso que nós precisamos entender algo, é que talvez você é alguém que machucou pessoas, alguém que feriu seu cônjuge, o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, e de alguma forma você reconheceu o seu erro, pediu perdão, a pessoa te perdoou, mas você não se perdoa. Quantas pessoas que eu ouço e vejo, entendem, perdoam os outros rapidamente, afirmam a graça sobre os outros, mas não conseguem desfrutar da graça sobre você mesmo. Meus irmãos, se Deus, que é o ofendido, perdoou, por que você não vai se perdoar? Então perceba que ainda que fizemos erro, ainda que há as consequências, precisamos também nos perdoar. Você entende? Faz sentido isso? Precisamos abandonar essa culpa e condenação que alguns carregam por anos, pensando como eu fui fazer isso, como aonde eu estava com a cabeça, e até hoje caminham por vezes com essa culpa e condenação e peso por causa de uma falha que cometeram. Não creem no perdão e na restauração que Deus pode fazer, ainda que foi grave. Deus, por meio de um arrependimento genuíno e verdadeiro, pode restaurar todas as coisas. Todo casamento, ainda que houve todo tipo de ofensa, se há arrependimento verdadeiro e genuíno diante da presença de Deus, pode ser restaurado. Deus fez assim com Israel, falando que os Líbanos, eles iam ser firmes no solo como os Líbanos, como os Líbanos não, né? Como as oliveiras, os cedros de Líbanos, ao ponto de que, trazendo que aqueles que eram vacilantes no seu compromisso, iam se tornar firmes, com integridade, com palavra, sim, sim, não, não, cumprindo com honra, porque Deus pode fazer isso. Pastor, eu sempre fui assim, mas você pode nunca mais ser assim, entende? Você não é o que você fez. Sabe, nós às vezes diminuímos o que nós somos pelo um feito nosso. Não é porque você falhou uma vez, por exemplo, porque você roubou, agora você sempre se vê como um ladrão. Não, irmão. Há espaço e Deus deseja restaurar isso em nós.
Continuando o texto. Meu povo viverá novamente à minha sombra. Olha Deus falando novamente ao meu cuidado. Crescerá como o trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como os de vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como uma árvore sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos, e neles andam os justos. Mas nesses mesmos caminhos, pecadores tropeçam e caem. Nós viveremos à sombra do Senhor e seremos o seu povo, no qual seremos guardados e protegidos por Ele. Meu irmão, minha irmã, existe esperança para a sua vida. Deus não desistiu de você. E não vai desistir. E enquanto eu estiver aqui vivo, também não vou desistir. Por quê? Porque não tem a ver conosco, mas tem a ver com Ele. É sobre Ele, é sobre o poder, sobre a graça e fidelidade dEle. Quantos tentaram fugir de Deus? Aqui, levanta a mão. Não é verdade? Tentando, não, eu consigo viver, mas hoje estão aonde? Aqui. Isso revela o quê? Que Deus é um Deus de restauração. Quantos se afastaram em algum momento da sua trajetória de Deus? Levanta a mão. Em algum momento se afastaram. Hoje estão aqui. Perceba que Deus é poderoso para restaurar o nosso coração. E quando nós vivemos diante disso, crendo nesse Deus e manifestamos isso nos nossos relacionamentos, as coisas mudam. Ah, pastor, mas o meu casamento não tem esperança. Tem esperança. E finalizando, eu quero desconstruir algo que talvez nós criamos ingenuamente, no qual pensamos que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus é não ter falhas. Porque criamos uma ideia de que um homem de Deus é alguém que faz tudo certo, que não erra, que não falha. Não é verdade? Mas a Bíblia, ela é tão preciosa porque ela fala tanto as maravilhas que homens fizeram, mas também os pecados que eles fizeram. Você já viu isso? A Bíblia não fala somente dos acertos, ela também fala dos erros. Por quê? Aparentemente seria como descredibilizar o que aquela pessoa estava fazendo, que era uma pessoa de Deus, mas na verdade é um ensinamento para nós que ainda, diante de erros e acertos, nós podemos desfrutar de um relacionamento, de uma segurança no Senhor. Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus, não é verdade? Todo mundo fala de Davi, todo mundo já ouviu a história de Davi, todo mundo tem Davi como exemplo, um homem que foi ungido para ser rei de Israel, aquele que foi escolhido pelo Senhor para governar a nação, para direcionar a nação, aquele que construiu parte do templo do Senhor, aquele que guardou todo o mantimento para a construção do templo, aquele pelo qual o prometido Messias nasceu através da sua descendência, um homem completamente inspirador, não é verdade? Exemplo. Mas pecou. E não pecou de qualquer forma. Davi adulterou e Davi assassinou um homem segundo o coração de Deus. E quando eu digo isso, eu não estou falando que então nós iremos justificar os nossos erros, justificar os nossos pecados por causa que nós somos humanos, ou justificar os nossos erros por causa do outro, culpando o outro
pela maneira que nós procedemos. Eu fiz isso porque você não estava presente. Eu sou assim porque você não me dá aquilo que eu preciso. Não é disso. Mas entenda que para Deus não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com confissão e quebrantamento e reconhecimento da nossa miserabilidade. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi reconhecido antes de pecar sobre essa verdade sobre ele. Foi depois. Por quê? Não porque ele era perfeito, mas porque ele reconhecia e contava com a misericórdia de Deus. Salmos 51, olha o que ele diz quando o profeta Natã confronta ele. Conta uma história e Davi fica indignado com aquela história, fala, não, esse cara tem que ser morto. E Natã fala, esse cara é você. E olha a postura de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Então perceba que Davi pede misericórdia a Deus, não porque ele era merecedor dessa misericórdia, mas por causa do amor de Deus. Porque nós não somos merecedores de perdão, mas por causa do amor de Deus, nós recebemos perdão e graça. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Olha a postura humilhante de Davi diante de Deus, eu pequei. Purifica-me, lava-me, reconheça a minha rebeldia, meu pecado me persegue o tempo todo. Pequei somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tem razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Ele não se coloca numa situação tipo, olha, eu errei, mas você tem que fazer isso por mim. Sabe, alguns homens, mulheres erram, falham um com o outro e querem direito de receber a misericórdia e graça. Meu irmão, você não tem direito, isso é uma graça. Perdão é graça. Entende como a gente confunde as coisas? E Davi tem essa postura e vai até Deus e pede para que Ele lave ele e purifique. Então perceba que o pecado que Davi cometeu, quando confessado, ele não teve uma atitude de eu vou me purificar, mudar a minha atitude para então voltar-se para o Senhor. Não. Diante do entendimento do seu pecado, ele vai para o Senhor. Quando erramos, falhamos e caímos, não fuja do Senhor, mas fuja para o Senhor. Vá até Ele e fala, Senhor, purifica-me do meu pecado. Lava-me, porque só Ele pode fazer isso. Todo o teu esforço, e muitos pensam isso, erram e falham para com Deus e de alguma forma falam, não, eu vou arrumar as coisas e quando tudo estiver arrumado, eu volto para o Senhor. Está até hoje tentando arrumar. Porque o caminho da restauração é nele. Ainda que nós ofendemos Ele, Ele ainda é aquele que vai nos purificar. E para nós é difícil, porque humanamente, para nós não faz sentido. Mas essa é a graça e misericórdia de Deus. Tu, porém, deseja a verdade no íntimo do meu coração e me mostras a sabedoria. Lembra? Deus quer a verdade. Deus quer em nós sinceridade dos nossos erros e falhas. Porque você pode enganar o próximo, mas a Deus você não engana. De Deus não se zomba, a palavra diz. Porque Ele conhece os nossos pensamentos. Purifica-me da minha impureza, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Perceba que Deus, por meio dessa oração, e isso é um fato que aconteceu com Davi, torna ele mais limpo, mais branco que a neve. E o pecado, por vezes, quer falar para nós, não, agora você tem essa mancha. Você fez isso, você é mau. De fato, você errou, você falhou, mas existe uma graça abundante, poderosa, que quando há um arrependimento verdadeiro, pode te tornar mais branco do que a neve.
Não me expulse da tua presença e não me retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torne-me disposto a te obedecer. Olha que oração linda para nós. Deus, torna-me disposto a te obedecer. Me faz te obedecer porque eu não consigo. Eu sou infiel, eu sou pecador. Faz em mim aquilo que só o Senhor pode fazer. Perdoe-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça. Abra os meus lábios, Senhor, para que a minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Repita comigo. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Qual é o caminho para a restauração? Humildade e arrependimento. Porém, arrependimento é uma mudança de atitude. Sentimento de culpa não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. Arrependimento é eu estar indo para uma direção, agora tomar outra direção. E quando nós nos colocamos nessa disposição, meus irmãos, qualquer coisa pode ser restaurada. Porque Deus é um Deus habilidoso, um Deus completamente competente, fiel a restaurar todas as coisas. Ele dá vida onde há morte. Não existe nada impossível para Ele. Você, talvez, alguns que eu conheço, sei disso, é um milagre vivo. É a verdade viva do que Deus fez. Isso não precisa somente se limitar na nossa vida conjugal e relacional, mas precisa também ser anunciado para aqueles que estão distantes do Senhor. Porque de alguma forma cria-se essa mentalidade de que não são dignos, não podem. Na verdade, você vai convidar alguém e talvez a pessoa fale: nossa, eu não posso ir para a igreja, olha como eu sou. Porque acredita que precisa primeiro mudar, ser transformada para estar lá. Não é verdade? E nós precisamos anunciar que não. É Ele que vai te transformar. Venha como você está. Que Ele é poderoso. Nós precisamos ser esses agentes no qual Deus usa para restaurar o coração. E meus irmãos, ainda que a gente vê tanta desgraça, tanta dureza nos corações, nós precisamos ter mais esperança diante das pessoas. Eu digo isso porque, aconselhando alguns irmãos, aprendo a ter essa experiência, e esses dias eu comentei com algo, e foi muito legal, porque ele tinha que resolver uma situação com uma pessoa, e ele então estava preocupado, porque sabia que aquela pessoa tinha um coração muito duro. Ele falou: pastor, eu vou falar, e ela é dura, ele é duro, e vai dar B.O., eu não vou conseguir. E o desejo dele, muito sincero e puro, ele falou: pastor, eu queria que você fosse lá. Eu falei: não, irmão, é você que tem que fazer. Eu falei: eu poderia ir, sério, eu poderia, mas você precisa ter essa atitude como um sacerdote, como um homem dentro da sua casa, porque Deus quer te usar. Você precisa ter essa postura como mulher dentro da sua casa, porque Deus quer te usar. E eu falei para ele: irmão, e fala para você, irmã, também, creia que Deus é poderoso para transformar. Creia que quando você chegar lá, meu irmão, ela vai falar, ou ele vai falar: é verdade. Porque nós sempre pensamos às vezes naquilo que é ruim, não é verdade? Sempre achamos que não vai dar certo. Já criamos vários argumentos de como vamos proceder para tentar fazer a coisa acontecer, sendo que na verdade nós deveríamos crer no poder de Deus em poder mudar todo tipo de pessoa. Meus irmãos, eu já tive experiência
de, por exemplo, ter que confrontar alguém e já pensando 1000 argumentos. Eu lembro de uma vez eu estava numa treta com uma ovelha e eu já estava pensando 1000 argumentos para falar. Vou falar isso, tá lá no chuveiro, né? Pensando, né? E aquela ansiedade já no coração. Falei, meu Deus, como que vai ser? Na hora, Deus falou claramente: por que você não crê que Ele vai chegar na conversa confessando, reconhecendo os erros? Por que você não ora contrário? Crendo que eu estou trabalhando, que existe esperança para ele, porque você também foi restaurado, porque que ele ou ela não pode? E eu lembro que eu falei, é verdade. Falei, Deus, transforma esse ser humaninho. E meus irmãos, cheguei na conversa, meu Deus, falei, Deus, você é poderoso. Então que nós possamos ver as pessoas dessa maneira, crer que Deus pode transformar qualquer tipo de coração, amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor com alegria, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós. O motivo de estarmos aqui é porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos persegue todos os dias, assim como o Salmo 23 fala. Isso é a nossa segurança, não é no que fizemos para o Senhor, mas é na aliança que o Senhor tem consigo mesmo, que nos restaura, nos purifica, nos santifica e nos assegura na Tua graça. Pai, eu peço que se há irmãos que carregam culpa e condenação por erros que cometeram no passado, no qual feriram e não conseguem se perdoar, no nome de Jesus, traga cura, tira toda a condenação, que eles possam crer no perdão e na graça do Senhor, e que possam sair daqui hoje acreditando que o Senhor é poderoso e pode transformá-los assim como nos transforma. Nos faz sermos humildes, quebrantados diante dos nossos erros e falhas, para que possamos ser purificados e libertos de todos os nossos pecados. Nós Te louvamos porque o Senhor é o maior exemplo para nós, um exemplo de amor incondicional. Obrigado, Jesus, nós Te louvamos. No nome de Jesus, amém. Amém, você pode aplaudir o nome de Jesus?